Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo nesta terça-feira, mais uma live do Arato Online. Já falamos de negócio e agora vamos falar de outra coisa muito importante que é saúde. E por isso, agora de tarde, fala aí, doutor, está recebendo a médica mastologista Ana Paola. E sem mais conversa, sem mais delonga, doutora, vamos dar uma boa tarde para ela. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Por favor, no microfone. E aí, gente, eu já quero dar uma curiosidade para vocês, que a clínica da doutora Ana, daqui a pouco a gente vai apresentar, dizer onde fica, quais são os serviços. É uma clínica de mulher para mulher. Doutora, que história é essa de mulher para mulher? É um sonho, né? E é um sonho realizado. Sempre eu tive vontade de ter uma clínica especializada para atender o público feminino. E ao longo dos 27 anos que nós temos de clínica, eu consegui realizar isso. Então hoje nós somos uma equipe multidisciplinar para atender somente as mulheres e por uma equipe médica totalmente feminina. Multidisciplinar quer dizer que na sua clínica tem mastologistas, ginecologistas, nutricionistas, é isso? É isso. Então, nosso quadro principal é formado por mastologistas, já que é o nosso principal assunto que nós tratamos na clínica, a mastologia, em seguida da ginecologia, endocrinologia, aí temos uma proctologista, que é para atender exatamente esse público feminino que busca por uma mulher para essa área das hemorroidas, das constipações, é uma urologista, mulher, então que trata dos processos inflamatórios, inflamações uroginecológicas, incontinência urinária. Nós temos a angiologista, e aí depois vemos as nutricionistas, para nos auxiliar com as dietas, que são muito importantes, em todas as faixas etárias, em todos os processos da nossa vida, está melhorando nossa alimentação, e os exames. Então, ou seja, a nossa equipe hoje é formada por 40 profissionais femininas. O pessoal já está comentando aqui na nossa live, já estou aqui com o meu celular olhando para falar com a doutora Ana, que é mastologista. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é mastologista, o que ela faz. O pessoal aqui já está dizendo, vamos tirar as dúvidas. Olá, então quem tiver dúvida, já pergunta aí. Eu repasso para a doutora aqui, que eu tenho certeza que ela vai tirar sua dúvida de letra. Doutora, então o pessoal que está explicando, tá vendo a nossa live aí, o que é a mastologia, quem é o mastologista? Então, o mastologista é o profissional que se especializou nas doenças mamárias. Então, nós trabalhamos somente com doenças mamárias, mas estamos falando também de aleitamento materno, estamos falando das dores do peito, estamos falando dos exames, de estar realizando uma avaliação pré-operatória para quem deseja fazer uma cirurgia plástica reparadora ou colocação de implante de silicone, ou para fazer um diagnóstico de um tumor, de cistos. Então, nós trabalhamos com toda essa área das mamas, desde as patologias benignas até o câncer de mama. Então, nós operamos tanto todas as doenças, sejam elas benignas e o câncer. E nós, mastologistas, nós primeiro fazemos uma formação na ginecologia e obstetrícia. Então, inicialmente, eu fui ginecologista, obstetra, e posteriormente eu me especializei em mastologia, com a titulação, ou seja, com todos os cursos que são pertinentes a essa área. A mulher que está afim de fazer um implante, que o pessoal fala aí de silicone, ela precisa primeiramente de uma consulta com o mastologista antes da cirurgia? Sim, é importantíssimo que ela passe pelo mastologista, faça uma avaliação clínica, faça a mamografia se ela já tiver com a idade acima dos 35 anos, faça a ultrassonografia mamária, ou seja, faça uma avaliação completa para que possa, inclusive, discutir com o colega cirurgião plástico a melhor forma de fazer uma abordagem naquela mama. Se é uma mama que tem um caimento, a gente chama de uma pitose mamária, se é uma mama grande, uma mama mais larga, ou se ao contrário, uma paciente que quer aumentar o seio utilizando uma prótese, ou uma paciente que tem umas mamas assimétricas. Então, tem muitas mulheres que nascem com anomalias de desenvolvimento. Quer dizer, uma mama maior que a outra, ou uma mama com uma forma diferente. Então, às vezes, a mama está mais caída do que a outra. Uma se desenvolve mais rápido do que a outra mama. Então, essas alterações, é o mastologista que deve fazer essa avaliação e, juntamente com o cirurgião plástico, decidir a melhor conduta
para aquela jovem ou para aquela senhora. Até quantos anos pode fazer um implante de mama? Porque tem muito mito, né, doutora, sobre isso. Não, os implantes mamários podem ser feitos a qualquer época, né? Basta que essa paciente tenha exatamente se submetido a todos esses exames, a avaliação com mastologista, a ultrassonografia, a mamografia, e se for indicado, realmente ela colocará o implante de silicone. Inclusive, podemos estar junto com o cirurgião plástico, até mesmo ajudando na escolha. Existem próteses mais arredondadas, umas mais ovaladas, o tamanho, né? Então, a gente pode estar ajudando. Então, é uma equipe multidisciplinar, se a gente pode estar auxiliando esse profissional para que ele alcance o melhor resultado para aquela paciente. E eu costumo dizer sempre que na medicina nada é 100%. Depende muito do paciente, né, doutor? E é isso que a senhora está dizendo, depende muito da mulher. Então ela precisa desse atendimento para ela, enfim, saber se vai ou não colocar o implante, já que a gente está nesse campanha de implante implante mamário, perdão. Ana Paola Noia Gato. Então você que já quer esse atendimento de mastologista ou qualquer outra especialidade médica que você já viu, que tem muita gente lá, muitas especialidades, olha aí. É o 71-3237-2633 e tem também o WhatsApp. É o 99302-7939. É um diferencial, doutor, esse atendimento essa marcação de consulta pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Inclusive, nós estamos com algumas campanhas, que é a campanha Check-up da Mulher. Então, nós temos o check-up da mulher com mais de 40 anos e aquela com menos de 39 anos. O que significa dizer isso? Ela entra em contato com a clínica e agenda 3 consultas no mesmo turno. Então, ela vai passar pela mastologia, certo, pela ginecologia, endocrinologia, vai fazer o preventivo ginecológico, a ultrassonografia mamária, da tireoide, a transvaginal, a do abdômen total, e ela sai da clínica com todos os exames nas mãos. O check-up da mulher. Chama-se check-up da mulher. Então, já que a nossa clínica é uma clínica de mulheres, para mulheres, nós estamos oferecendo a praticidade. Então, a mulher hoje, ela conta com essa praticidade, ou seja, ela vai chegar em um turno só, ela vai realizar todas as consultas, todos os exames, ela já vai sair de lá com o diagnóstico, com a receita médica, ou seja, nós estamos facilitando a vida das mulheres devido à falta de tempo que nós temos. Então, lembrando que nós somos mulheres, donas de casa, esposas, mães, filhas, né? Claro. Temos que tomar conta dos nossos pais. Trabalhamos, todas nós trabalhamos, muitas vezes o dia todo fora. Então, quando nós começamos a avaliar a necessidade que nossas pacientes estavam nos mostrando, de que elas precisavam chegar e realizar tudo no mesmo dia, nós então começamos a pensar de que forma poderíamos ajudar a essas mulheres a resolverem em um único dia, tá? Ou até num único turno, todos os seus exames, aqueles principais. Nós estamos falando de uma clínica que se preocupa em fazer um diagnóstico precoce. Precoce do câncer de mama, precoce do câncer tireoide, precoce do câncer ginecológico. Então, quando a gente faz essa abordagem, nós estamos ajudando essa mulher em um único dia a realizar todos os seus exames e a sair dali com um diagnóstico. Então, ela só vai se preocupar, novamente, no próximo ano, em estar realizando isso. E o check-up menos de 39 apenas exclui a mamografia, já que a gente indica mais a mamografia a partir dos 35 anos de idade. Então, em alguns casos, nós podemos incluir a mamografia, em outros, não precisa. No mês de outubro, para quem não sabe, se faz a campanha aí do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Doutora, no mês de outubro, o atendimento aumenta por conta dessa campanha? Sim, aumenta. E foi até importante você falar sobre o Outubro Rosa. Hoje, eu recebi até uma mensagem de uma amiga que participou comigo de uma campanha que nós fizemos em 1999. Ela mandou uma foto, relíquia, com a minha equipe dessa época. Quando nós realizamos as campanhas, na época não se falava de Outubro Rosa, não existia. Sim. Outubro Rosa é um movimento que começou nos Estados Unidos e mais ou menos em 2010 começou aqui no Brasil, trazido pelo INCA, Instituto Nacional de Controle ao Câncer, Combate ao Câncer. E quando eu vim da Itália, depois da minha pós-graduação, eu já trouxe essa ideia
de que era necessário, que a gente precisava atuar na prevenção, diagnóstico precoce. E eu realizava as campanhas em maio. Então, essa foto mostra nossa equipe reunida numa campanha que nós fizemos de prevenção ao câncer de mama. Nós chamávamos Seja um Beija-Flor, faça a sua parte. Há 19 anos. A senhora tem quanto tempo de formado? Tem bastante tempo. A senhora estava me falando aqui antes de entrar no ar, experiência aqui não falta, né? Eu tenho 30 anos de formada e a nossa clínica tem 27 anos. Então, praticamente, ou seja, nesses 3 anos pós, né, formação, eu fiz a especialização na Itália e voltei, então, assim, bem entusiasmada com o que eu tinha visto lá. Quando eu saí do Brasil, nós víamos o câncer de mama com um exponencial muito grande em pacientes com mamas totalmente tomadas pelo tumor. Então, era um paciente que nós não podíamos falar jamais em cura. Essa palavra, câncer, pode ter cura, não existia. Nesses 19 anos, a medicina recente. A medicina avançou bastante? Avançou muito. Principalmente da mastologia. Na mastologia. Antes, as pacientes tinham que ser submetidas a um procedimento, uma cirurgia radical. Ela retirava toda a mama e mais muitas vezes também alguns arcos costais. Era uma paciente que saía extremamente mutilada da cirurgia. Hoje essa paciente retira somente um pequeno setor. A cirurgia passou a chamar-se tumorectomia, tá? Ou cirurgia de setores, pequenos setores, ou um pequeno quadrante, onde é só retirado uma pequena parte da mama. Então, isso foi um avanço imenso na mastologia, da época do que era a cirurgia de Halsted, cirurgias grandes. Então, quando eu vim da Itália, eu vi que lá eles faziam diagnóstico precoce. Nós não fazíamos. E aí, por conta disso, eu iniciei as campanhas, buscando formas de chegar até a população e dizer, vamos parar com esse tabu. As pessoas diziam assim, na minha família, uma pessoa teve aquela doença. Então, aquela doença não tinha nome. Então, eu disse, não, vamos falar. O que é que precisamos falar? Precisamos falar que existe uma doença chamada câncer. E que essa doença, ela pode ter cura. Mas o que é que a gente precisa fazer? Fazer com que a população tenha conhecimento de que ela pode, através de exames, fazer um diagnóstico precoce. E foi isso que nós fizemos. Indo à mídia, indo às televisões, pedindo espaço na área do jornalismo, para que a gente pudesse falar claramente para essas pessoas. Isso a gente começou, então, lá atrás. Então, a gente vem ganhando, né, a cada ano, milhares e milhares de mulheres que tiveram câncer e são sobreviventes. O Outubro Rosa tem quanto tempo? A senhora tem ideia? Que é a campanha contra o câncer de mama. No Brasil, começou em 2010. Tem só 8 anos, somente 8 anos. Exato. Agora, ela vem dos Estados Unidos. Na verdade, a gente copiou dos Estados Unidos. Coisa boa, tem que copiar mesmo. Eu copiei da Itália, no caso, devido à minha descendência italiana, e foi onde eu fiz minha pós-graduação. Então, eu trouxe de lá o que eles faziam. Então, desde a Itália, eles já tinham carros com mamógrafos indo nos bairros, nas populações, nos centros, nos países, como eles chamam lá, indo atrás das mulheres para fazer a mamografia. Que hoje acontece lá, a mamografia bastante. é obrigatória. Os hospitais entram em contato com as mulheres, com as pacientes, e agendam a mamografia delas uma vez por ano. Isso é regra. Elas têm que ir. Não é aqui, como no Brasil, que elas ficam, né, implorando que elas possam ter um local, uma instituição para ir fazer a mamografia. E quando eu comecei as campanhas, eu fazia as mamografias gratuitas na minha clínica. Então, eu examinava, eu trazia essas mulheres, muitas vezes de ônibus de alguns locais, lá para a clínica. Minha equipe se juntava em forma de mutirão, fazíamos exame físico, a mamografia, a ultrassonografia. Se tivesse um nódulo, puncionávamos, dávamos encaminhamento para o hospital para fazer cirurgias. Então, a gente fazia um trabalho completo. Importante lembrar que sua equipe feminina, só tem mulher na sua clínica. Pois é, e é uma equipe, então, que se preocupa com isso. Né? Talvez até por conta disso, de eu saber que a mulher ela tem uma responsabilidade muito maior com a sua saúde, eu quis trabalhar com mulheres. Nada contra os homens. Mas é que homem não vai em consultório, homem não busca cuidar da saúde. O homem está começando a buscar da saúde agora.
E por falar dos homens, tem muito mito e tem muita verdade sobre o câncer de mama em homens. Acontece, doutora, câncer de mama em homens? Acontece. Eu já tive alguns pacientes, homens que tiveram câncer. Normalmente são pacientes que têm um histórico familiar grande. Ah, é? Então tem mãe, avós que tiveram câncer de mama. Então alguns desses homens acabam também tendo esse código genético, onde é uma reprodução dessas células malignas, e eles realmente têm um câncer. Mas é um percentual pequeno, assim, ainda bem, graças a Deus, é muito pequeno para os homens. O tratamento é diferenciado para os homens? Ele vai retirar a mama. Nos homens é sempre. Né? No caso, um homem com câncer, até porque a mama é pequena, então a conduta cirúrgica é retirada total da mama. E existem casos assim que ele reconstrói a mama, como é que é feito? Pode. Essa reconstrução no homem? Não, a reconstrução com as próteses não. O que a gente muitas vezes reconstrói é com o tecido, um retalho dorsal. Porque quando a gente, muitas vezes tem homens que têm um tronco mais reto, ou seja, e só tem mesmo a mama, aquele tumor, quando a gente faz a retirada, não tem como fechar. Então tem que fazer uma rotação de retalho da região dorsal para a região torácica para cobrir aquela área onde foi retirado o tumor. Então é diferente nesse caso. E tem mais algum outro mito que a senhora lembra assim, sei lá, de só vai ter câncer depois dos 40 anos, câncer de mama? Tem muito mito, né, doutora, que a senhora pode explicar e que a senhora lembra na sua experiência? Bom, em relação a câncer, nós hoje já sabemos que o câncer pode ter em qualquer faixa etária. Antes dizíamos exatamente, a mulher só terá câncer após a menopausa. E hoje não. Hoje nós estamos com muitas mulheres jovens, com 18, 20, 23 anos, com câncer de mama. Então já mudamos isso. E também dizíamos, né, tínhamos essa ideia de que mulheres idosas não teriam câncer. Ou seja, elas já teriam passado pela fase de risco, ali quando ela alcançasse os 65 anos de idade. E aí eu tenho um paciente com 92 anos de idade com câncer de mama. Então, essa realidade também mudou. Então, câncer de mama não tem idade. Ela acontece 99% das mulheres. Sim. Tá? E ela não tem idade. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que o câncer, de uma forma geral, ele é que domina a mortalidade no mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, o mapa mundi, o câncer de mama é aquele que atinge a maioria dos países. Ele só fica em segundo lugar atrás na Índia, que é o câncer de colo uterino, ainda devido à falta de higiene, né, higiene sanitária desses locais. Mas, fora isso, em todo o mundo, o câncer de mama, ele é o primeiro. Ele é o número 1 em mortalidade, em frequência e ainda em mortalidade. Estamos conseguindo reduzir isso graças ao diagnóstico precoce. Então, quando a gente consegue fazer um diagnóstico desse tumor para tumores pequenos e que a gente consegue, então, fazer um tratamento mais rápido, nós asseguramos a esta mulher uma cura. Por exemplo, eu tenho pacientes que já estão comigo já há 25 anos, de que eu operei, continuam maravilhosas, ou seja, super bem. Então, eu tenho algumas mulheres dessa faixa, né, que foi depois que a gente começou a clínica, no caso de 25, 26 anos, que estão vivas graças ao diagnóstico que foi realizado naquela época. Em 100% dos casos, é preciso fazer a cirurgia para retirar esse tumor? Sim. Todo nódulo mamário que tem essa suspeita, nós indicamos a remoção. Então, se é câncer, a indicação é cirúrgica. E tem cânceres que nós precisamos também tratar com a radioterapia e a quimioterapia. Então, para você, tá aí a doutora falando da importância de você fazer os seus exames preventivos, ou não, ou até mesmo você que tá aí, já fez o seu exame, pode fazer novamente. Agora me ocorreu uma dúvida, eu ia fazer uma afirmação, mas me ocorreu uma dúvida, vou repassar para a doutora Ana. Doutora, a pessoa já fez o seu preventivo em janeiro, digamos. Em dezembro, ela precisa novamente fazer esse exame preventivo, digamos, uma mulher que ela, na família, ela tem esse histórico de câncer de mama? Nós aconselhamos a cada 6 meses, em caso dessa mulher ter fatores de risco. Se ela não tiver? Exato. Não, se ela não tiver fator de risco, uma vez ao ano. Certo. Mas se ela tiver uma mãe que teve um câncer de mama
uma avó que teve câncer de mama, nós aconselhamos que ela seja submetida à ultrassonografia mamária a cada 6 meses. Ela vai manter a mamografia uma vez ao ano, mas a ultrassonografia, o exame físico das mamas, a cada 6 meses. E nós, com isso, temos conseguido vários diagnósticos precoces, como a gente está chamando. Isso é importante, né? Exato. A gente chama também de câncer de intervalo. É a mulher que fez a mamografia e menos de um ano, né, ela apresenta o câncer. Então, nós chamamos isso um câncer de intervalo. Era um câncer que ele já estava, na verdade, só que em forma subclínica, ainda não visível, ou muitas vezes ele passando é despercebido nos exames, e que aí ele evolui naquele espaço, naqueles próximos meses, e nós conseguimos, então, fazer um diagnóstico naquele espaço, ou seja, inferior a um ano. A mamografia não é um exame caro, né, doutora? Se a pessoa quiser... Claro, o SUS faz, mas é um exame, não é um exame caro, Não é um né? exame caro. Eu lhe digo que a gente pode hoje comparar, não sei. A Aida... A Aida é um salão. Uhum. Eu vou falando de mulher, É de mesmo? mulher para mulher. Tá. Né? Eu vou dizer que ir a um salão, no nosso final de semana, custa mais caro É mesmo? do que a gente realizar a nossa mamografia. E o salão, a gente tem que ir toda semana. Mulher, pelo menos, nós vamos toda semana. E a mamografia, você só vai fazer uma vez por ano. Então, vale a pena você deixar de ir a um salão, né, no final de semana e fazer sua mamografia. Então, não é um exame caro e é um exame exatamente que nós vamos ter todos os benefícios, porque é considerado o exame padrão ouro. Vamos falar aí de Copa, né? Não é... Medalha de ouro. Que a medalha de ouro. Pronto, esse padrão ouro pra gente é a mamografia. É um exame feito com uma radiografia, é uma fotografia das mamas. É um exame que comprime um pouco realmente as mamas. Tem pacientes que acham que é mais dolorido. E aí eu aconselho sempre que seja feito após a menstruação, para aquelas que ainda menstruam. Para quem não menstrua mais, está na menopausa, já deixou de menstruar, pode ser qualquer fase do ciclo menstrual. Mas para quem ainda menstrua e ainda tem dor mamária, eu peço sempre, vamos fazer sempre depois da menstruação. Mas então, o exame padrão ouro que nós temos na mastologia. E vamos seguir do nosso exame a ultrassonografia mamária, que aí eu vou dar a medalha de prata, né? Ou seja, é um exame importantíssimo que complementa a mamografia. Então, nós precisamos muitas vezes dos dois exames. E sem deixar de falar, o exame físico. Ou seja, não adianta o paciente ir realizar a mamografia, fazer um ultrassom e não levar para o médico. Eu tive recentemente um caso de uma paciente que fez os exames e depois ela pegou os exames, colocou em cima do armário e não mostrou ao médico. Alguns meses, 3 meses depois, ela se ensaboando, notou um nódulo na mama. Foi aí que ela resolveu abrir os exames e viu que no exame já dizia que ela tinha um nódulo, uma imagem, e que precisava ser visto pelo médico. Mas ela apenas achou que fazendo o exame, ela tinha feito a parte dela. Não é. É fazer o exame e ser acompanhada por um especialista, no caso, o mastologista. A gente sabe que para você consegue, aí a mulher consegue, se tocando a mama, ela consegue identificar o nódulo. Esse nódulo, doutora, mesmo que ele no início, no estágio inicial dele, dá para ser identificado no próprio autoexame ou não? Não. Se ele for pequeno e uma mama volumosa, não. Nós só vamos conseguir identificar através da palpação se ele já estiver mais saliente, se ele estiver, por exemplo, puxando um pouquinho a pele ou fazendo com que o bico do seio comece a ficar mais retraído. Tem tumores que eles ficam exatamente numa localização que o bico do seio vai sendo repuxado, porque o tumor está ali atrás. Ou ele superficial. Ou os tumores que se manifestam na pele. Tem um tumor que é o carcinoma inflamatório, a forma dele é somente a pele. Ele não é visto quase nos exames. Só o exame físico. É uma pele com a característica de laranja, casca de laranja. Ou então uma área que começa a ficar diferente na mama. Então, por isso que a gente diz, o paciente tem que se examinar. Então, a primeira responsabilidade é da própria mulher. Então, a mulher tem que se examinar uma vez ao mês. Gente, não custa nada. A gente pode todos os dias estar se ensaboando, né, se examinando e fazendo já
um diagnóstico e, com isso, se antecipando a ida ao médico. E tem mulher também que tem medo, claro, homens e mulheres, tem muita gente que tem medo de ir ao médico, e as mulheres, algumas acham que vai doer ao fazer o exame, vai puxar, vai esticar. É assim mesmo, doutora? Dói bastante? Não, a mamografia é um exame que, se for feito por uma boa técnica, com aparelhos modernos, como a gente está utilizando... Tem essa também, essa diferença, né? Sim, claro. Né? São os aparelhos. Na clínica, nós utilizamos a mamografia digital. Então, assim, é um exame que tem uma melhor qualidade do que os mamógrafos anteriores, que eram analógicos, como nós tínhamos antigamente. Mas já é digital então, agora. Ele é digital, estamos na geração digital, não é isso? Digital. Que massa. E nós conseguimos, então, fazer uma melhor avaliação. Mas o exame continua o mesmo. Ou seja, a mama vai ser comprimida, tem esse mesmo processo, mas se fizer num período pós-menstrual, a dor é bem menor, é quase insignificante. Ah, é? Então, assim, ó, eu realizo a minha desde os 18 anos. Porque desde que uma paciente me perguntou, ela queixou-se de que a mama tinha doído durante a mamografia. Como eu nunca tinha feito, eu não sabia dizer se era verdade ou não. E aí eu pedi a técnica de mamografia na época, assim, olha, você faz minha mamografia? Ela, mas você só tem 18 anos. Eu disse, mas eu quero saber o que é que eu estou falando, né, o que é que eu estou dizendo. Perdão, gente, não foi 18 não, 28 anos, perdão. Pedi como é que era Mesmo essa idade baixa para mamografia, né? Eu já estou nos 54, viu? Então, assim, na época, lembrando que era uma época que a gente ainda estava começando. No mamógrafo analógico? Mamógrafo. Bem antes do analógico, tá? Ainda eram de umas manivelas, se usavam umas manivelas. E doía mais, doutora? Doía mais, porque a pressão era a própria técnica que tinha que fazer manual. Aí e depende depois da ela tinha que desfazer, rodando essa manivela. Aí depende da mão da técnica. Antigos, a gente tinha umas máquinas, isso não é nessa época não. Mas eu peguei uma época que tínhamos umas máquinas que nós tínhamos que bobinar o filme pra frente, depois, né? Pra poder tirar o filme. Então, os mamógrafos também funcionavam. Se fosse uma técnica que tivesse uma mão pesada. Pesada, exato. Então, por isso, assim, eu resolvi na época experimentar. E venho fazendo a minha todos os anos. É mesmo? E acho assim, é um exame que eu não me arrependo de fazer. Há quase 30 anos fazem. Né? Então, assim, e vou continuar fazendo ele até meus últimos dias. Minha mãe está com 95 anos de idade e continua indo à clínica fazer os exames. Por isso que eu digo assim, não tem idade. Minha mãe cansa de perguntar, mas eu ainda preciso fazer esses exames todos. Então ela vai, faz a consulta com o ginecologista preventivo, ultrassonografia mamária, transvaginal, abdômen, mamografia. Gente, enquanto estivermos vivos, a gente tem que cuidar. Todo exame de mulher, todo exame de mulher feito por mulheres. Por mulheres. Então, a minha clínica, ela é para isso. É para atender a esse público feminino que quer ser realmente atendido por mulheres, do jeito que ela merece, com atenção, com respeito, com profissionalismo, né, que toda mulher precisa. E sabe de uma coisa que a gente não falou ainda? Do endereço. Daqui a pouco a gente vai passar aí, doutora Ana Paula, mas você já está vendo aí Ana Paola Noiagato. É essa mulher aqui que está do lado da gente falando sobre câncer, sobre mastologia. Número 71-3237-2633. E o agendamento do atendimento pelo WhatsApp, que é o 99302-7939. Doutora, ainda não tem atendimento pelo WhatsApp. Não. Mas podemos fazer uma marcação, que exatamente é a era que estamos vivendo, né? Tudo é Facebook, é WhatsApp, é Instagram. Então, nós acompanhamos todo esse progresso. Acompanhamos nas mídias e acompanhamos na nossa clínica. E o endereço? Fazendo com que nós tenhamos equipamentos de ponta. Nós temos 2 clínicas, a nossa primeira unidade no Centro Médico do Vale, no Vale do Canela, e a nossa grande clínica, que fica no Centro Médico Professor Fernando Filgueiras, ali na Avenida Garibaldi. Facinho de localizar. Todas 2, uma pertinho da outra, todas com o mesmo atendimento, profissionais femininas, uma equipe toda feminina para atender as mulheres. Doutora Ana, estamos encerrando o nosso Fala Aí, doutor, de hoje, e eu queria que a senhora, como mastologista, deixasse um recado para aquela mulher que já tem um tempo que não faz o exame, um tempo que não vai se cuidar. Recadinho para elas. Dá na hora. Ela suspirou fundo, gente. Suspirei fundo. Não, porque só em pensar em alguém que não esteja fazendo os exames, realmente eu tenho que dar esse suspiro. É importantíssimo. Gente, se cuidem, porque o câncer de mama, ele tem cura. Não só o de mama, né? O câncer ginecológico, o câncer da tireoide.
Então, nós mulheres precisamos estar muito bem para cuidar da nossa família. Eu escuto muitas mulheres dizendo assim, eu não tive tempo, eu estou cuidando do meu marido, estou cuidando do meu filho, estou cuidando da minha mãe. Mas se essa mulher não estiver bem, ela não vai cuidar de ninguém. Então, seja você a primeira a cuidar de si mesma. É isso aí, essa é a doutora Ana Paula. Se você quiser rever esse vídeo, está disponível aí no Facebook. Por enquanto é isso, mais um Fala aí Doutor de hoje. Um abraço e até o próximo encontro.